Olá pessoal, agora são 2 horas da tarde na hora que eu tô gravando e eu tô aqui gravando esse vídeo para agradecer todos vocês que mandaram mensagens muito positivas para mim nos últimos vídeos que eu lancei, falando sobre a minha questão do autismo na universidade e tudo mais. Ouvi muitos elogios e também ouvi críticas também de certos professores que ficaram incomodados porque no vídeo anterior que eu falava sobre a URCA, sobre minha trajetória na URCA, parecia que eu estava dizendo que toda a URCA foi preconceituosa comigo e não é verdade, pelo fato de ser autista. E eu vou explicar mais com detalhes o que aconteceu, sem citar nomes, é claro, né, para poupar eu de certos estresses que podem ter mais, explicando tudo para vocês. Fiz até um roteiro no chat GPT. Aí vocês podem estar falando, meu Deus, Luiz, tu não tem criatividade não para escrever no chat GPT, não sei o quê. Não, eu digo assim, eu tô com preguiça, então resolvi logo e ficou legal o texto e vou ler aqui para vocês, né, sobre minha trajetória aqui na URCA, né? Vamos ver, é que eu tô aqui caçando, né, para ver quando é que começa. Por aqui. Ai, ai, ai. Ai. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Uhum. Bom, a Universidade Regional do Cariri, a URCA, ela é um espaço de saber, de lutas e sonhos, mas por trás das salas de aula e dos discursos de inclusão também existem contradições, como existe em qualquer universidade. Essa é a história de minha trajetória na URCA, de resistência, de dor, mas também de acolhimento e amor por essa terra que nos ensina a ser forte, que é a região do Cariri. Quando eu entrei na universidade, eu fui movido pelo desejo de aprender, de crescer, de contribuir com as ciências humanas e com o Cariri. Mas, sendo uma pessoa autista, eu enfrentei um muro invisível, que era o preconceito. E na época eu não tinha muito entendimento disso, do quão impactante isso era, porque para mim era uma deficiência normal, assim, uma excentricidade. E na época era muito mais difícil porque o autismo ainda não era considerado deficiência. Eu acho que eu entrei no segundo semestre de 2021, ainda tempo de pandemia, ainda foi online e tudo mais. E, e sim, né? E teve muitos problemas e tudo mais. É, mas, como eu estava falando, né, que eu sendo uma pessoa autista, eu enfrentei um muro invisível, que é o muro do preconceito. Não de todos, é claro, mas de alguns colegas que não entendiam e ainda não entendem o que é a neurodiversidade. Colegas que, mesmo estudando temas como empatia, diversidade e inclusão, agiam de forma excludente. E isso é duro perceber a hipocrisia de quem fala em humanismo, mas não pratica a humanidade, né? Houve gente que se dizia minha amiga, mas depois virou bolsista de um professor lá na história e ela se tornou uma pessoa muito horrível comigo. Quando eu passei por momentos difíceis com meus colegas, ela disse coisas horríveis, que eu era uma pessoa horrível, que só sabia espalhar o ódio e tudo mais. E assim, minha gente, estamos aqui para que houve que essa pessoa que se dizia minha amiga, essas palavras me machucaram, mas também me ensinaram a olhar além, a ver que muitas vezes o preconceito nasce da ignorância e não da maldade também. Mas tem gente que realmente, mesmo sabendo, ainda persiste na maldade, como essa pessoa que é ridícula e que Deus me livre, eu espero que ela nunca se aproxime de mim, de minha família novamente. E se Deus quiser, não vai. E vamos ainda avançar mais.
Enfim, né, apesar das dores, eu encontrei um verdadeiro espaço de acolhimento entre os professores. Tinha professores que eu tive discussões inicialmente, mas depois a gente se entendeu, que início eles não sabiam que eu era autista e tudo mais. E aí fomos nos entendendo e tudo mais. Apesar das dores, encontrei um espaço de acolhimento verdadeiro em professores. Professores e professoras que enxergam em mim, enxergaram em mim um estudante, um ser humano, uma voz que merece respeito. Gente que encarna, para minha visão, o espírito da URCA. Primeiramente, Josinete, com sua sensibilidade e firmeza. Roberto Viana, com a sabedoria e o olhar crítico. Ana Cristina e Lucélia, sempre com empatia e apoio. E também a professora Aline, do curso de Letras em Inglês, com quem eu aprendi o valor da escuta e da inclusão. Foram essas pessoas que me mostraram que a universidade pública é um espaço de resistência e de amor, que o saber só tem sentido quando é partilhado com a humanidade. Por tudo isso, defenda a URCA, defenda a universidade pública, gratuita e inclusiva. Ela não é perfeita, nenhuma é, mas é aqui que a gente aprende a pensar, a questionar e, de certa forma, também a transformar o mundo. E, acima de tudo, a URCA é um espelho do Cariri, uma terra de contradições, mas também de sabedoria, cultura e muita força. Uma terra que ensina que ser diferente é também ser parte de algo maior. Hoje olho para trás e vejo que resistir valeu a pena. Cada dificuldade me ensinou sobre coragem, sobre empatia e sobre o poder da educação. Ser autista na universidade é lutar todos os dias, mas também é provar que o conhecimento é para todos. A URCA faz parte da minha história e Roberto Viana, querido, ele disse para mim que a URCA sempre será minha segunda casa. Eu sinto muito bem indo lá, apesar dos problemas, apesar de terem certas pessoas que não gostam de mim, que para minha felicidade, essas pessoas eram minhas colegas, o pessoal da URCA também não gosta dessas pessoas, elas estão sendo execradas lá, estão sendo desmascaradas. Não precisei dizer nomes lá, relembrar, porque as máscaras vão cair. Uma hora as máscaras caem e cada um colhe o que planta. A URCA faz parte da minha história, eu sigo acreditando nela, acreditando no Cariri, acreditando que o verdadeiro humano é aquele que aprende a incluir. E para terminar o vídeo, eu vou dedicar essa para um monte de personalidades. Primeiro, Padre Cícero Romão Batista, mas a entidade do que o próprio homem Romão Batista, que às vezes parece problemático, mas assim, né? Cheio de contradições, como todo ser humano, né? Beata Mocinha, Beata Maria de Araújo, Beato Zé Lourenço, Beata Maria do Juazeiro, Beato Zé de Barros, Irmã Dulce, Mestre Nosa, Dona Aninha, Rosenberg Cariri, Petrus Cariri, Jefferson de Albuquerque, Gláucia Soares, Iven Dias Branco Júnior, Everardo Maia, Violeta Reis, Otonite Cortez, reitoras da URCA, que marcaram a história, Everardo Maia, Coletivo Nigéria Filmes, se ainda existe, Fundação Casa Grande, um lindo espaço lá em Nova Olinda, também criado pelos queridos Allenberg e nossa eterna Rosiane, que infelizmente não está mais entre nós, mas que deixou e deixa seu legado para as futuras gerações do Cariri. Allenberg Quindins, que eu já disse, Josi Brito, Max Peterson, daqui de Farias Brito, provando que um menino do interior pode ganhar o mundo e pode ir para alturas que ele nunca imaginou. José Wilker, ator da Globo, que marcou muitas gerações. Daniel Walker, pesquisador da biologia e da história local, inclusive foi orientador de meu pai numa pós. Deixa eu ver mais. Patativa do Assaré, icônico poeta da nossa região. José Bernardo da Silva, José Alves de Figueiredo, Irineu Pinheiro, historiador. Uma das obras mais amplas sobre o Cariri é do Irineu Pinheiro, Aderbal Nogueira, Abreu Alencar, Juarez Leitão, Socorro Leite, Estênio Diniz, Maria do Socorro Luna, Cleodon Filho, Dona Cissa do Barro Cru, que já faleceu há muitos anos atrás, os irmãos Aniceto e Estênio Diniz, Cleodor Coelho, Charlie Renati, militante dos direitos LGBTs, que ele pode não se lembrar, mas ele foi meu colega no primeiro semestre de História, em 2021, que está aí seguindo a militância firme e forte pelos LGBTs, me representando também,
que eu sou gay também, e toda a militância. Também deixa eu ver mais. Quem aqui? Suede Carvalho, minha querida, é militante da UP, por causa dela me filiei a ela. Vão acompanhar ela, os debates que ela traz para nós. Deixa eu ver, João Damasceno, meu querido amigo, de certa forma, porque o destino sempre acha um jeito de nos unir. Eu quero que João, estiver vendo, eu digo uma coisa para ti, João. Se ajeita mais, homem, se arruma mais. Tu anda meio bagunçado. Não é tirando onda contigo, não. Se ajeita um pouquinho, né? É presidente do CA, agora da história. Dá uma ajeitadinha na aparência, um pouquinho, né? Nas roupas. Não precisa ser roupa muito chique, né? Mas é alguma coisa mais organizada. Meu querido, não é crítica não, né? Eu te amo, João. Deixa eu ver. Jonathan Kiss, que infelizmente vítima da homofobia aqui no Cariri. Professores da URCA e da UFCA. Jaride Arraes. Lena Ocha, caçadora de mistérios. As divas do icônico reality show Glitter da TV Diário, que renderam muitos memes. Uma das maiores streamers trans, Samira Close, e professores de Farias Brito, de todas as etapas da educação básica, e também todos os mestres da cultura, todos aqueles que valorizam a cultura do nosso povo e combatem o viralatismo do povo brasileiro, que odeia muito a si mesmo e só acha que o que é bom é o que é dos Estados Unidos e da Europa. Mas não, nós também temos coisas de valor. E agradecer tudo e por todos. E muito obrigado, meus queridos. Se Deus quiser, vai vir mais coisas boas. Preparem-se e aguardem, viu?